Ok, agora gostaríamos de passar a palavra para o pastor Luiz. Olá, tudo bom? Tudo bom? Seja bem-vindo, pastor. Olá, Isa, tudo bem? Ouvi sua voz. Que bom ter vocês aí. Estava há pouco em Brasília e agora já estou em Pernambuco. Isso é uma maravilha, né? Ter vocês mais uma vez para abrirmos a Bíblia, falarmos da palavra de Deus é muito bom. Me foi pedido também para que, ao abrir a Bíblia e falar da palavra de Deus, apresentasse um testemunho pessoal. E eu quero, neste momento, pedir que vocês abram a Bíblia em Lucas, no capítulo 18. Lucas, capítulo 18. E eu queria que alguém aí, com voz bem firme, lesse do versículo 18 até o versículo 23. Alguém com a voz bem firme aí, do versículo 18 ao versículo 23. Lucas 18. Posso ler, pastor? Pode? Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe? Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Essa é a história. Eu quero avaliar alguns detalhes dessa história com vocês. Quando esse homem de posição, conhecido também como jovem rico, ele chega para Jesus, ele introduz a sua conversa de forma muito cortês. E parece que Jesus foi um pouco ignorante com ele. Falando assim de forma bem humana. Porque ele chega e fala assim: bom mestre, o que hei de fazer para poder dar a vida eterna? Jesus lhe dá um corte dizendo assim: por que você me chama de bom? Não tem ninguém bom a não ser Deus. É estranho. É estranho. E a gente precisa, então, entender que Jesus não estava cortando a pessoa desse jovem.
Jesus estava cortando. A Samara vai entender o que eu estou falando agora, ela é a única do grupo que vai entender isso. Ele está cortando uma camada da cebola. Ele está tirando um pouquinho da presunção desse jovem. Porque a própria declaração dele, bom mestre, envolvia algo interno nele. O seu desejo de ser bom com as suas próprias forças. O seu desejo de ser bom com as suas próprias forças. Por isso que a sua pergunta, logo depois de dizer bom mestre, vem, o que farei? E num bom português, aquele bom português com a declaração de exaltação própria seria, o que eu farei para herdar a vida eterna? Todo projeto de salvação na vida daquele homem, triste homem, estava numa busca do que ele poderia fazer para resolver o seu próprio problema. Infelizmente, essa não é a realidade só desse jovem, essa é a realidade de todos nós. Mesmo nós que conhecemos e pregamos sobre justificação pela fé, hora ou outra, o miserável eu se exalta e começamos a achar que podemos fazer isto por conta própria. Achamos que podemos caminhar com execução de algo de nós mesmos. Isso é muito triste. Mas Cristo queria tirar uma camada para ir ainda mais profundo. E Jesus diz assim, depois de fazer que ninguém é bom senão um, que é Deus, ele diz, você conhece os mandamentos? E Jesus sabia qual seria a resposta dele. Jesus então fala alguns desses mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aquele jovem, ele deve ter naquele momento sentido um alívio. Porque a pergunta dele, o que eu vou fazer para ganhar a vida eterna? Jesus faz uma pergunta dizendo, você já tem feito isso aqui? E aí ele imagina assim, nossa, a salvação ficou fácil. A salvação ficou fácil. Por que ficou fácil? Porque isso eu faço desde pequeno. Porque, como diz o Luiz Gonçalves, chega mais perto aqui. Você acha que é difícil guardar a lei de Deus? Alguém acha que é difícil guardar a lei de Deus? Vocês acham difícil? Não. Gente, pessoas que não creem em Deus guardam a lei de Deus. Quantas pessoas que não conhecem Deus e não adulteram? Quantas pessoas que não conhecem Deus e não cometem assassinato? Quantas pessoas que não conhecem Deus e honram pai e mãe melhor do que alguns que diz conhecer? Guardar a lei de Deus é fácil. Eu acho interessante que Ellen White fala isso. Ellen White fala que guardar a lei de Deus é fácil. Mas sabe o que ela diz que é impossível? Guardar as exigências internas, interiores da lei, e não só as questões externas da lei. Porque as exigências internas da lei exigem justiça que nós não temos. Exige amor que nós não temos. Por isso que eu dou cestas básicas para o pobre e continuo como transgressor da lei e continuo com um problema grave, porque até esse dar a cesta básica para o pobre é motivo de perdição na minha vida. Por que é motivo de perdição na minha vida se é algo bom? Porque eu fiz
para poder engrandecer a mim mesmo. O que me adiantou dar os alimentos ao pobre? Se aquilo foi para poder engrandecer a mim mesmo. Ah, valeu para o pobre? Valeu para o pobre, não resolveu nada para mim. Não resolveu nenhum problema meu, nenhum problema meu. Quando nós não temos o cerne, que é justiça, tudo que fazemos é trapo de imundície. Tudo o que fazemos é trapo de imundície. Porque não temos o cerne. E esse cerne só pode ser oferecido quando Cristo habita em mim. Quando estou vivendo interiormente com Cristo. E o amor brota espontaneamente. E era isso que não acontecia na vida desse jovem. Ele simplesmente não matava, ele simplesmente não roubava, ele simplesmente não adulterava. Mas isso não é cumprir as exigências da lei. O grande problema nosso é que nós estamos preocupados em fazer o que é certo, enquanto Deus está preocupado em que nós amemos o que é certo. Dá para entender a diferença dessas duas coisas? Nós estamos preocupados em fazer o que é certo. Não é essa a preocupação que Deus tem na nossa vida. Deus está preocupado que nós amemos o que é certo. Agora eu pergunto, quem ama o que é certo, pratica com alegria o que é errado? Pode acontecer de alguém que ama o que é certo praticar o que é errado? Pode ocorrer. Mas isso não traz prazer para ele, traz sofrimento, traz dor, traz arrependimento amargo. Traz arrependimento amargo. Por isso o livro Mensagem aos Jovens diz que nós, quando revestidos da justiça de Cristo, odiaremos o pecado. Podemos até cometer erro. E eu gosto de frisar, toda vez que eu uso essa infeliz dessa palavra, eu tenho que frisar. Podemos não é permissão, porque o português, no português, eu já falei isso com vocês, a palavra poder significa autoridade, permissão, mas também significa possibilidade. Então, quando está escrito ali, podemos errar, não é permissão para errar. Quando está escrito ali, podemos, é o sentido de possibilidade. É possível cometermos erros, mas odiaremos o pecado que fez com que Cristo morresse. Agora, qualquer um pode viver a exterioridade da lei. Os fariseus viviam. Os fariseus estudavam a Bíblia com afinco para viver a letra da lei. E batiam no peito de orgulho, dizendo, tá vendo como que eu sou bom? É esse o problema do jovem rico. A contaminação religiosa levou-o a pensar que isso era religião. Cristo queria desconstruir. Cristo queria tirar dele o problema para ele enxergar a situação. Por isso que Cristo dá o primeiro corte, tira a primeira camada, porque ele se achava bom. E Cristo já avisou, olha, cuidado, porque nem mesmo você é bom como você acha. Por outro lado, Jesus agora pergunta, e aí, você tem feito? Cristo queria mostrar o contraste entre fazer e amar o que faz. Por isso que Cristo, quando colocou aqui os mandamentos, Cristo não colocou nenhum mandamento que envolvia o amor a Deus, só o amor ao próximo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe.
Só faltou não cobiçar. Daqueles que envolvem o amor para com o ser humano. E lembra que Cristo está dizendo sempre, em todos os momentos, que a lei se resume na palavra amor. E então, aquele jovem diz: Ah, Senhor, isso aí eu faço desde pequenininho. Desde pequenininho. Aí Jesus olhou e falou assim: agora você vai entender o problema que você tem. Agora você vai compreender que fazer não resolve o seu problema. Você precisa amar. Amar o bem e odiar o mal. Quando você fizer as coisas, você precisa fazer como algo espontâneo que brota de um coração que ama a Deus e ao próximo. Se você continua amando o que é errado, tem um problema na sua vida. Você pode até fazer o que é certo, mas se você continua amando o errado, tem um problema na sua vida. E o problema é simples, é falta de Cristo. Só esse problema, não são muitos problemas. Falta de Cristo, este é o único problema quando nós continuamos amando o que é errado. E aí Jesus então contrasta o fazer com o ser. Quando Jesus diz, está faltando uma coisa em você. Vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E você vai ter um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Cristo não está pregando aqui salvação pelas obras, salvação pelo dinheiro, aonde nós acumulamos tesouros divinos com dinheiros humanos. Não, 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 não. Cristo não está ensinando isso. Cristo está mostrando o contraste para ele entender que o amor dele pelo ser humano, retratado nos mandamentos que Cristo mostra, não era um amor verdadeiro. Não era um amor abnegado. Não era ágape. E a Samara também entendeu o que eu falei agora. Samara e Paulo assistiram minha mensagem quarta-feira. Domingo. Eles entenderam o que eu falei. No outro dia eu vou apresentar para vocês isto. Mas eu queria mostrar para vocês que quando nós não compreendemos claramente o propósito de Deus na salvação, nós ficamos na periferia ou na superficialidade de uma vida sem Cristo, amando ainda o que Cristo odeia. Amando o que Cristo odeia. E quando esse jovem ouviu isto, quando ele percebeu que as palavras tocavam no centro do problema, ele se entristeceu, porque o seu amor ao dinheiro era maior do que o amor às pessoas. Porque o seu amor ao dinheiro era superior ao amor a Deus. Porque se nós não amamos, diz Tiago, aqueles que nós vemos, como que a gente se vangloria de amar a Deus que nós não vemos? Dá para perceber aqui a linha de argumentação de Cristo, que não é salvação pelas obras que ele está pregando aqui, mas ele está chacoalhando a vida de uma pessoa para fazer essa pessoa entender que o que lhe faltava era uma só coisa. Mas este um só significa faltar tudo. Porque numa vida que falta Cristo, falta tudo. Vou repetir. Numa vida que falta Cristo, falta tudo. Eu
Sou filho de adventista, nascido e criado na igreja. E quando eu falo que eu sou nascido e criado na igreja, sempre tem um espertalhão que diz assim: pastor, você nasceu, não foi na igreja, você nasceu no hospital. E eu falo assim: você se enganou, eu não nasci no hospital, eu nasci na igreja. Alguns se assustam e eu tenho que explicar. Meu pai morava no interior do Espírito Santo, numa cidadezinha bem pequena até hoje, uma cidadezinha de interior. Mas ele não morava na cidade, ele morava num vilarejo dessa cidade. E eu brinco com o pessoal que nesse vilarejo era assim de casa, 5, apenas 5. E uma delas é onde meu pai estava morando, ele estava a trabalho, numa pobreza terrível, numa miséria terrível. E meu pai conta suas histórias quando, se não fosse a providência divina na vida dele, ele teria passado fome. Neste período que eu nasci. E não havia igreja adventista neste vilarejo. E num lugar onde não tem igreja adventista, mas tem um adventista, onde é a igreja? A casa do adventista. E eu nasci em casa, minha avó foi a parteira, certo? Minha avó foi a parteira, eu nasci em casa, não tinha médico, não tinha nada, nasci com o cordão umbilical enrolado no pescoço, então demorou para eu reagir à vida, e meu pai chorava de um lado, minha mãe chorava do outro, minha avó me batia para ver se eu reagia, e eu já nasci apanhando e apanhando muito. Não foi só na vida que eu apanhei, não, tá? Já comecei cedo. E depois de meia hora de muita luta, minha avó, ela faz um choque térmico, e eu reagi, chorei e não parei de chorar mais, até hoje. Essa era a realidade. Nasci na igreja. E fui criado na igreja. Com 8 meses de idade, não estávamos mais nesse vilarejo, estávamos numa cidade, pequena cidade do interior também do Espírito Santo, lugar chamado Nova Venécia, e era domingo à noite, meu pai estava na igreja, com a minha mãe, minhas 2 irmãs mais velhas, 8 meses de idade, eu fiquei em pé, segurei no banco da igreja, e de repente, com 8 meses de idade, eu caminhei no corredor da igreja, fui lá na frente. Então, eu fui criado na igreja. Andei pela primeira vez dentro da igreja. Como filho de adventista, nascido e criado na igreja, eu sei tudo. Porque é assim que a gente pensa. E muitas vezes é assim que a gente age. E a gente sabe tudo, a gente conhece tudo, a gente domina tudo. A igreja, a gente não sabe se é um encontro social ou se é um lugar para adoração a Deus. E existe uma perturbação, e eu vivi essa perturbação. Era adventista porque meus pais eram adventistas. Mas vai chegando um momento que a gente tem que tomar decisões na vida. Os filhos de adventistas também precisam se converter. É um engano achar que filho de adventista não precisa passar pelo processo de conversão. Todos precisam, sem exceção. Louvo a Deus porque sou filho de adventista, porque eu não enfrento problemas na minha vida que outros que não eram filhos de adventistas enfrentam hoje por causa do seu passado, por causa da sua história. E eu não tenho grandes histórias negativas, mas isso não me faz melhor do que ninguém. Isso não me faz uma pessoa que não tenha lutas internas, porque o cerne do problema existe em todos. O miserável eu. E nos meus dilemas, nas minhas lutas,
eu comecei a encontrar a minha religião. E continuava sendo adventista do sétimo dia. A minha igreja. Mas agora não por causa dos meus pais. Agora era a minha decisão. Só que enquanto isso acontecia, o drama de convivência, de lutas, de questões internas muito intensas, eu comecei a cantar em um grupo musical que, na época, tinha boa repercussão na igreja, tanto no Espírito Santo quanto fora do Espírito Santo. E era um grupo masculino, só homens que cantavam. Não era um quarteto, porque tinha mais do que 4. E comecei a, final de semana sim, final de semana não, viajar e ter um trabalho específico a mais do que aqueles que eu já fazia na igreja local. E saindo da minha cidade, conhecendo outras pessoas, conhecendo outras igrejas, a minha visão sobre religião começou a se ampliar, a minha visão de Deus passou a aumentar, e não era mais a religião dos meus pais. Esse grupo me ajudou muito nisto. Foi o Grupo Solanza, não sei quantos já ouviram falar dele. E o Grupo Solanza, nas conversas que nós tínhamos, era sempre mostrando o ideal de Deus para o nosso crescimento, para oferecermos sempre o melhor para as pessoas. E isto foi me criando uma visão de missão diferenciada. Isso foi muito bom para mim. E neste período, eu, enfrentando algumas dificuldades em casa, eu acabei saindo de casa. Eu acabei saindo de casa. Ao sair de casa, eu fui viver em uma república. Nós éramos em 5 pessoas nessa república. 4 adventistas, 1 não adventista. Todos ali bem alinhados. Líderes em igreja. E ali na república, a visão do trabalho na igreja se tornou muito importante para mim. Se tornou muito importante para mim. E em toda a conjuntura de crescimento, eu comecei a estudar a Bíblia por conta própria. Eu comecei a questionar a minha vida para estabelecer os princípios que precisavam ter em mim. E eu fiquei 1 ano nessa república, 1 ano e meio na realidade, e no final do primeiro ano, dezembro, eu fui para o quarto, abri a Bíblia e comecei a estudar a Bíblia, e eu peguei Lucas capítulo 18, a história do jovem rico. Eu trabalhava, tinha um salário que conseguia me manter, apenas isso. Eu tinha uma moto velha, dentro da república, uma cama de solteiro, um guarda-roupa com 2 portas. E esses eram todos os bens que eu tinha na vida. Todos os bens que eu tinha na vida. Um guarda-roupa de 2 portas, uma cama de solteiro e uma moto velha. Um salário que mantinha o básico. Talvez o que era mais importante para mim ali eram os amigos.
amigos cristãos, amigos dedicados ao trabalho na igreja. Quando eu estudei esse texto, Deus falou comigo de forma muito profunda, muito profunda. E ele fez isso de uma forma de pergunta interior. Era eu que estava perguntando, mas era Deus que me induzia a perguntar. E eu me perguntei, se Deus me chamar, eu tenho coragem de ir? E quando eu me perguntei, eu me estremeci. Eu balancei. E eu olhei o que tinha em minha volta e não tinha nada. Campo de solteiro, guardava 2 portas, uma moto velha. E quando eu falo velha, é velha mesmo, não era bonita, não, era velha ruim. O emprego que me mantinha, eu não tinha nada. O que mais forte eu tinha eram os meus amigos. O que mais forte eu tinha eram os meus amigos. E eu estremeci. Porque eu não tinha coragem de deixar aquela porcaria para seguir a Deus. Eu não tinha coragem de abandonar meu trabalho, eu não tinha coragem de abandonar meus amigos, eu não tinha coragem de abandonar aquelas poucas coisas para seguir a Deus. Eu não tinha coragem. Mas eu lia o versículo 23, que dizia assim, o jovem rico saiu triste, porque ele era o quê? O que diz lá o versículo 23? Ele era? Hã? Riquíssimo. Muito rico. Ah, não era rico não, né? Ele era o quê? Riquíssimo. Riquíssimo. E eu olhava para mim, eu era paupérrimo. E eu me sentia envergonhado, porque até então eu acusava aquele jovem rico como sendo um sujeito desleal a Deus. Até então, todos os sermões que eu tinha ouvido, assimilado e projetado na minha vida falando sobre o jovem rico, era um sujeito que abandonou a Deus porque era rico, riquíssimo. E eu me envergonhava me comparando com ele. Porque ele, pelo menos, abandonou a Deus por causa de dinheiro. E eu estava abandonando a Deus por quê? Qual era a razão que eu abandonava a Deus? Que eu não tinha coragem de me colocar nas mãos de Deus? E aquilo foi corroendo. Porque se ele fez errado, eu era muito pior do que ele. Trocar a Deus por muito dinheiro já não presta. E eu, trocando a Deus por nada. Posso abrir um parênteses? Quantas vezes nós estamos trocando a Deus por nada? Quantos jovens trocam a Deus por causa de um garotão bem arrumado, que bonito não é? Ou o jovem troca a Deus por causa de uma menina que tem um sorrisinho com a covinha assim no canto. E a única cova que vai ficar na vida dele é de destruição eterna, porque é um tipo de relacionamento que vai levá-lo à perdição. Quantas vezes trocamos a Deus por um desejo que não tem valor nenhum? Nenhum! E eu me lembro da minha infância, quando em alguns momentos, na minha cabeça infantil, ao invés de ir para a igreja, eu queria ter algumas coisas que o mundo oferecia. E sabe o que é interessante? Eu via meus amigos dizendo assim, eu assisti os Trapalhões, domingo à noite. Nossa, foi legal!
Mas domingo à noite eu estava na igreja. E eu queria ter o prazer que meus amigos tinham. Só que hoje eu olho para trás e falo, meu Deus do céu, quem são os trapalhões hoje? 2 mortos e os 2 que estão vivos sem graça. Não tem nada para oferecer para ninguém, para nada. E eu trocava o meu Deus por nada. Simplesmente por nada. Como pastor, eu fui visitar uma jovem e ela falou assim, pastor, eu vou me casar o mês que vem. Eu falei assim, eu não sabia nem que você estava namorando. Você já vai casar? Eu só não conheço não, porque ele não é adventista. Eu disse, mas filha, Deus fala que não é o melhor para você. Que isso aí pode colocar em risco a sua salvação. Ela olhou para mim e falou assim, pastor, a vida é um jogo. Eu vou arriscar. Eu, assustado, olhei para ela e falei assim, você tem razão, a vida é um jogo, é verdade. Agora, filha, nesse jogo, eu já sei quem é o ganhador e quem é o perdedor. Então vem para o lado do ganhador. Nós já temos a certeza de quem ganha esse jogo, porque esse jogo já está ganho. E já está ganho de goleada. Não é um ganhar apertado, não, é ganhar de goleada. Então, filha, vem para o lado do ganhador. Não, pastor, e inventou um monte de coisa. 6 meses depois, os 2 estavam se separando. Vieram na minha casa os 2, choraram, tentaram, sofreram, mas não teve jeito. Não teve jeito. Trocando a Cristo por nada. E era o que eu estava fazendo. E aquilo foi me enchendo de desespero, porque eu não queria me perder. Mas eu não podia negar, eu não podia esconder a realidade do que estava no meu coração. Porque a pergunta foi uma pergunta interna, foi uma pergunta minha, para mim mesmo. Não foi alguém que me questionou. E quando eu dei a resposta sincera, porque eu não podia mentir para mim mesmo naquele momento, eu disse, eu não aceito. Eu troco a Deus por nada. Mas esse desespero me fez caminhar até o quarto do meu amigo. E no quarto do meu amigo eu abri a Bíblia, falei com ele, o nome dele Isaac. Isaac, está aqui. Olha o que eu li. Olha o que eu me perguntei, olha a minha resposta. E ele falou assim, eu também preciso pensar nisto. Será que eu não estou trocando Cristo por nada? Só que o Isaac também não conseguiu me dar solução, porque essa é uma solução que não vem de fora. Era uma decisão minha. Ou aceito Cristo e o chamado dele, ou saio triste, mesmo sendo paupérrimo. Voltei para o meu quarto, coloquei meu joelho no chão e orei. Eu não sei se esta foi a primeira oração sincera que eu fiz, mas foi a oração mais dolorosa até ali. Quando eu falei com Deus, Senhor, ou o Senhor muda a minha maneira de pensar, ou eu te rejeito. Se o Senhor tem um plano para a minha vida, se o Senhor tem um chamado para a minha vida, se o Senhor não mudar a minha maneira de pensar, eu te rejeito. Quando você não conhece as consequências das suas orações, você ora. Eu não entendia o que significava mudar a minha cabeça, mudar o meu pensamento. Mudar meu pensamento seria muito mais simples se a minha cabeça
fosse maleável. Mas vocês já tentaram mudar a cabeça de um cabeça dura? As pancadas precisam ser um pouco mais fortes. Porque cabeça dura, certo? É cabeça dura. E aquele mês de dezembro foi um mês tranquilo. 2 semanas depois daquela oração e a repetição dessa oração em alguns momentos, eu esqueci daquilo. Viajei para Belo Horizonte, do Espírito Santo para Belo Horizonte. Fiquei o ano novo em Belo Horizonte, junto com um dos amigos da República. Quando eu voltei, o Isaac, aquele que eu tinha conversado, tinha ido embora. Ele era comportor e ele precisou ir para uma campanha e nunca mais eu vi o Isaac, nunca mais eu vi o Isaac. Ficamos em 4. E logo depois a notícia de que aquele que não era adventista fora demitido e estaria indo embora. Ficamos em 3. A dor era grande porque eram amigos fortes, a companhia deles era muito agradável, me fazia crescer. E quando a gente perde amigos assim, a gente fica triste. Mas estávamos em 3, a vida continua. Mas os problemas em minha volta começaram a aumentar muito, mais do que o normal. Era uma avalanche. Os conflitos internos eram muito grandes, os conflitos relacionais eram muito grandes. E a minha salvaguarda era a República, eram os amigos mais íntimos ali, que um ajudava o outro mutuamente. Eu tinha parado de estudar. Gostava de estudar, mas eu não aguentava ir para a sala de aula, ouvir professores que eu tinha certeza que não tinha grande capacidade. Estavam ali para poder enrolar. E eu não aguentava isto. Mas eu tentava estudar outras coisas, tentava estudar sozinho, eu não parava, mas eu não conseguia entrar na sala de aula e ficar ali ouvindo. Tinha desistido de estudar. Só que naquele início de ano, um outro amigo, que não era da República, mas bem entrosado conosco na República, ele falou assim: Luiz Cláudio, vamos estudar, vamos voltar a estudar. Eu falei com ele que não queria, ele falou assim: não, mas a gente tem que estudar, vamos terminar o ensino médio. Eu falei assim: então vamos. Aí ele falou assim: abriu matrícula lá naquela escola, a gente estuda junto, eu também vou fazer a mesma série que você. Então tá bom, vamos lá. Quando eu cheguei lá, não tinha vaga para mim. Ele fez matrícula, ele já tinha feito matrícula, mas não tinha vaga para mim. Fui eu e ele me levou na escola, ele tentou me ajudar a fazer a matrícula, mas não tinha vaga. E quando eu estava saindo, ele falou assim: coloca o nome dele aí para ficar na lista de espera, se abrir vaga. E eu estava dando graças a Deus que não tinha vaga para mim. Quando foi em fevereiro, ele foi para a sala de aula, eu não fui. Quando ele chegou lá, meu nome estava na lista de chamada. Aí ele voltou e disse: olha, você está matriculado. Ele tinha feito minha matrícula. E eu voltei a estudar. O mês de fevereiro foi extremamente difícil, porque já estava me incomodando de novo sala de aula com professores que não tinham capacidade, com situações que não eram agradáveis. E eu já pensava em desistir, mas ele incentivando, ele trabalhando: não, vamos continuar, vamos ficar firmes, vamos juntos. E no início de março, fomos cantar em uma cidade vizinha à minha cidade. Estávamos em 4 pessoas, 2 motos, eu à frente. Naquele período não era obrigatório o uso de capacete, mas eu estava de capacete. Mas o colega de trás, ele não estava de capacete.
E quando eu percebi que ele estava demorando, não aparecia no retrovisor, eu voltei. E quando eu voltei, ele estava caído ao chão, ensanguentado, se debatendo no chão. E aquilo foi, assim, marcante para a vida. Prestamos o socorro, levamos para o hospital. E traumatismo craniano, quase morreu. Foi um milagre ele ter recuperado. E mais um componente da República foi embora. Ficamos em 2. E os sentimentos eram estranhos e eu me questionava, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Por que que todos os problemas do mundo caem sobre a minha cabeça hoje? Naquele momento eu não conseguia enxergar a promessa de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos. Mas a gente esquece. Deus estava fazendo a mudança na minha vida, na minha cabeça, na minha forma de pensar. Quando sozinhos, eu e o Sérgio, ele também estudava na mesma escola que eu, não a mesma série, mas a mesma escola. Todo dia nós íamos estudar, voltávamos juntos. E ao dormir, o Sérgio começava a contar histórias de internato, de colégio interno. Começava a falar da sua vida na comportagem. E ele ia falando até de madrugada. E eu não conseguia dormir. E ele falava, até o ponto de eu dizer assim, Sérgio, agora vamos dormir, porque amanhã cedo a gente tem que levantar e tem que trabalhar. E no outro dia era a mesma coisa. Foi um mês o Sérgio contando histórias da vida dele, das decisões erradas que ele tomou, das decisões certas que ele tomou dentro deste ambiente de colégio interno, de comportagem. Nunca na minha vida havia passado a mínima possibilidade de um dia eu ser pastor. Nunca. Por outro lado, diante de algumas situações na minha vida familiar, minha mãe tinha um desgaste muito grande com pastores. E isto, querendo ou não, era transmitido para mim. Então, seria a última coisa, para mim e para minha família, eu ser pastor. Mas eu disse, Senhor, se o Senhor tem um plano para a minha vida, muda a minha maneira de pensar. Essa foi a minha oração. Então, eu fiz uma viagem no domingo, o último domingo de março. Era uma viagem onde líderes de desbravadores estariam recebendo treinamento e um ônibus foi, 2 distritos. Eu conheci uma jovem nessa viagem, conversamos muito nessa viagem. Trocamos endereço, não eletrônico, na época não existia isso, tá? Nada de e-mail, nada de WhatsApp. Tá? Era endereço mesmo, carta, aquele negócio antigo. E trocamos o endereço. E logo que eu cheguei, eu mandei uma carta para ela. E no dia 1º de abril, uma sexta-feira, ela enviou uma carta para mim. A carta estava ainda transitando no correio. E no sábado, dia 2, depois do culto, eu me assentei no sofazinho da República, o Sérgio deitou no sofá, ele ficou calado, eu peguei a lição da escola sabatina e comecei a estudar a lição da semana seguinte.
E quando eu estudava a lição, o Sérgio começou a conversar. E eu não conseguia prestar atenção nele porque eu estava concentrado na lição. Ele não conseguia me atrapalhar. E ele foi falando e eu não sei o que ele estava falando. E no meio da fala dele, ele disse uma frase que me roubou a atenção. E essa frase era em forma de pergunta e ele disse: Luiz Cláudio, por que você não deixa tudo isso aqui e vai para um colégio interno? Só isso ele disse. Nesse momento ele terminou de fazer a pergunta, ficou em silêncio. Não disse mais nenhuma palavra aquela tarde. Nenhuma palavra aquela tarde. Eu, olhando para a lição, ouvi aquela pergunta. Olhei para ele e ele não estava olhando para mim. Eu voltei os olhos para a lição e eu não consegui enxergar mais a lição. E a pergunta voltava: por que você não vai para o colégio interno? Por que você não vai para o colégio interno? E essa pergunta foi sendo insistente, 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 ao nível de eu perguntar: mas o que eu faria no colégio interno? E quando eu perguntei o que eu faria no colégio interno, a resposta veio imediata: teologia. Aí começou uma briga com Deus. Porque era tudo que eu não queria para a minha vida. Era algo que nunca tinha passado a mínima possibilidade de acontecer comigo. E também não era o sonho da minha família. Teologia. E essa palavra ia crescendo na minha cabeça. Teologia, teologia, teologia. E eu comecei a questionar a Deus. E cada questionamento, uma resposta vinha. E sabe o que é interessante? Eu olhava para Deus e falava assim: mas Senhor, eu não fui preparado para ser pastor. Eu não tenho habilidade para liderança. Eu não sei isso, eu não sei aquilo. E eu fui questionando, e era mais ou menos igual o que aconteceu com Moisés. Só que Deus foi me mostrando. Naquela reflexão do sábado, dia 2 de abril de 88. Deus foi me mostrando: eu estou te preparando há muito tempo. E ele me mostrava situações da minha vida que me preparava para isto. Tudo. Todos os problemas que eu enfrentei antes da oração me preparava para aquele momento. E cada vez mais eu tinha certeza de que Deus estava me dizendo: eu te chamei desde que você nasceu. Queridos, como tomar uma decisão desta? No final da tarde, depois de estar cansado com uma luta mental terrível, eu olhei para Deus e disse assim: tá bom, esquece esse assunto que eu não vou. Fui para as atividades da noite, voltei, dormi tranquilo, como se nada tivesse acontecido aquela tarde. Mas quando eu acordo no domingo, dia 3 de abril, primeiro pensamento ao abrir os olhos: teologia. Deus está te chamando. E aí começa uma guerra de novo dentro de mim. E essa guerra passa o dia inteiro, e por mais atividades que eu fazia, maior o conflito dentro de mim. E eu não falava isso para ninguém. O Sérgio não ficou sabendo disso nesse momento. E quando foi no final da tarde, eu estava ali cansado, fui para a igreja. Na igreja fui incomodado. E quando terminou o culto, eu falei: tá bom, Senhor, esquece, eu não te quero. Amanheceu segunda-feira, dia 4 de abril. Naquele momento,
que eu acordei, que o pensamento chegou, eu já cortei o pensamento para não ter conflitos. E eu disse, Senhor, encerra o assunto, eu não quero. Acabou. Me ajeitei, subi na moto, fui para o meu trabalho. Meu trabalho começava 7 horas, eu chegava às 6h30. Na frente da serralheria onde eu trabalhava, tinha um morro. Por volta de 8h30, antes das 9 horas da manhã, eu vi um amigo descendo aquele morro. Esse amigo trabalhava nos Correios. Ele vinha com sua mochila de Correios, com seu uniforme característico, amarelo e azul, uma carta na mão. E ele foi entrando na serralheria, eu acompanhei ele descer o morro, eu acompanhei ele entrar na serralheria, e ele sorria com a carta na mão. E quando ele chegou perto de mim, ele disse, namorada te escreveu. Não era namorada, mas era uma amiga querida que eu tinha conhecido uma semana antes. E eu brinquei um pouco com ele, peguei a carta, ele saiu, eu me tranquei no escritório, abri a carta e fui ler. Luciana é o nome dela. Luciana escreveu na sexta-feira, dia 1º, eu recebi no dia 4. As palavras da Luciana faziam sentido para todos os conflitos do dia 2, do dia 3 e do início do dia 4. Parece que com precisão cirúrgica, ela mostrou a minha insanidade ao rejeitar Deus. E as suas palavras finais jogavam para cima, mostrando que eu não podia jogar a minha vida fora, trocando a Deus por nada. E aquilo não podia ser coincidência. Aquilo não podia ser loucura da minha cabeça. Porque em muitos momentos eu dizia, Senhor, isso é loucura da minha cabeça, não tem sentido eu ser pastor. Não tem sentido. O Senhor não me chamaria para isso porque não tem sentido. E por mais provas que Deus colocava na minha vida, no que eu havia passado, eu questionava e dizia, mas isso é só coincidência, não é real. Mas as palavras da Luciana não podiam, de maneira nenhuma, ser coincidência. Ela não conhecia meu drama. Mas usada por Deus, escreveu aquela carta, que fez tremenda diferença na minha vida. Eu saí dali na hora. Fui para a casa do pastor. Segunda-feira é dia de folga do pastor. E eu não me lembrava disso e dou graças a Deus que o pastor estava atendendo uma pessoa e quando eu cheguei ele falou assim, olha, eu estou atendendo aqui, mas me dá 10 minutos e daqui a pouquinho você vem e eu vou te atender. E por causa disso eu tenho extrema dificuldade de tirar dias de folga. Talvez alguns que conviveram comigo nos reencontros vão entender por que eu abro espaço, muitas vezes, no momento da refeição e acabo quase não comendo para poder atender pessoas. Porque alguém me atendeu e fez diferença na minha vida. E quando o pastor Celso Kernes, ele me atendeu, que eu disse para ele, pastor, eu sinto que Deus está me chamando para fazer teologia. E eu quero ir para o colégio interno. E ele olhou para mim e falou assim, qual colégio que você quer ir? Eu disse, pastor, eu preciso terminar o ensino médio ainda, eu não tenho ensino médio. Mas eu quero ir já.
Ele olhou para mim e falou assim, você vai para o Novo IAE. Novo IAE estava em construção. Era o primeiro ano que estava tendo ensino médio lá, não tinha o segundo ano. E eu estava fazendo o segundo ano do ensino médio. E ele falou assim, é para lá que você vai. E eu vou conseguir porque eu conversei este final de semana com o diretor desse colégio. Eu tenho contato dele, eu vou ligar para ele. É para lá que você vai. Ele não disse que ele iria ver uma possibilidade. Ele disse, você vai. E eu saí dali com a convicção de que eu iria. E não falei nada com ninguém. Quando foi no sábado de manhã, eu fui para a igreja. E tinha uma amiga, mais ou menos da minha idade, se eu não me engano, Kelly Westphal. Ela estava conversando com o pastor na porta da igreja. E quando eu cheguei, o pastor abriu um sorriso e falou assim, está tudo certo, você vai para lá. Ela olhou, viu aquela conversa minha com ele, e ela então perguntou para mim, você vai para o colégio interno? Foi a primeira pessoa que soube que eu iria. O pastor então pediu para que eu fosse à casa dele, porque ele ia me dar uma carta de recomendação e passar para mim o que eu precisaria para poder ir. E que era para eu ir logo que eu tivesse todos os documentos na mão. Mas aí eu precisava falar com meu pai que eu iria embora. Eu estava morando fora de casa, mas eu trabalhava com meu pai. Meu pai, ele é meu melhor amigo. E eu tinha muito medo de machucar meu pai. Eu tinha receio de criar alguma situação em que dificultasse a vida para ele. E eu tomava conta da serralheria. Mas Deus me chamava. E eu sentei com meu pai, quando ele veio me passar algumas tarefas para poder fazer, eu disse, pai, eu preciso te dizer uma coisa, eu estou indo embora. Meu pai tomou um susto, perguntou para onde. Eu vou para o colégio interno, eu vou fazer teologia, eu vou ser pastor. Meu pai olhou com profundidade, os olhos se encheram de lágrimas. Ele perguntou para mim assim, filho, é isso que você quer? Eu falei assim, pai, Deus está me chamando e eu quero fazer a vontade de Deus. Meu pai falou assim, então vai. Eu sabia que aquilo estava cortando o coração do meu pai. E todo o projeto de vida, da minha vida, era atender meu pai, trabalhar com ele, meu melhor amigo. E eu sabia que isso estava machucando profundamente. Mas nem o amor pelo meu pai poderia interromper o chamado de Deus para mim. Deus ele fez uma transformação na minha cabeça. Os conflitos foram grandes e precisam ser grandes, porque quanto mais cabeça dura, maior tem que ser a paulada, para ver se entra, para ver se funciona. Naquele dia 4 de abril, quando eu tomei a decisão, eu não podia mais olhar para trás. Eu tinha certeza do que Deus queria para a minha vida. E no dia 5 de maio, os meus pés pisaram
no novo Iaí. Ali no dia 5 de maio, eu iniciei o projeto de Deus de estudo para poder terminar o ensino médio e fazer teologia. Existem mais histórias, porque a cabeça dura não acabou naquele primeira etapa, não. A cabeça dura ainda existe até hoje. Mas foi muito importante para mim ouvir Deus falar. Deus falou comigo. Eu não tenho dúvidas. Algumas pessoas vêm para mim e dizem, pastor, mas como que você tem certeza que Deus te chamou? A minha experiência não serve para ninguém. Porque você precisa ter a sua experiência com Deus. A minha experiência só serve para dizer que você precisa de uma experiência também, mas não a minha experiência. Porque Deus trabalha com cada um da forma como a pessoa está, como ela é. Mas eu tenho certeza hoje que do jeito que Deus teve um plano na minha vida, Ele tem um plano na sua vida. E Deus tem etapas de chamado. E muitas vezes Deus nos chama para algo, para dali poder nos chamar para algo ainda maior. Porque se Ele nos chamasse direto para aquilo, nós não íamos aguentar. Então ele nos faz muitas vezes chamados menores, para que a gente esteja num patamar para conseguir entender o plano maior dele para a nossa vida. Deus não chama todas as pessoas para serem pastores. Mas Deus chama todas as pessoas para serem missionários. Porque o verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. E nós temos aqui uma escola preparando missionários. E nós temos irmãos ouvindo esta mensagem. E eu não sei qual é o chamado que Deus tem para a sua vida. Mas eu tenho certeza que Deus te chama para ser missionário. Talvez Ele diga assim, filho, eu quero que você faça pedagogia, porque eu quero um professor missionário. Talvez Deus fale assim, eu quero que você faça medicina, porque eu quero um médico missionário em um hospital. Talvez Deus fale assim, filho, eu quero que você seja um bom pedreiro missionário. Eu não sei qual é a profissão que Deus quer que você atue para ser missionário. Mas eu tenho certeza que Deus te chama. E se você tiver coragem de dizer, mude a minha vida, Ele vai mudar. Se você tiver coragem de dizer, mude a minha cabeça, porque se não mudar eu te rejeito, Ele vai mudar. Em resumo, muitas vezes trocamos a Deus por nada. Muitas vezes trocamos a Deus por muito dinheiro, que também é nada. Muitas vezes trocamos a Deus por amigos, que no final das contas, no sentido espiritual, são nada. Nós precisamos entender que Cristo é tudo. Uma vida sem Cristo. Isto sim é nada. Porque Cristo é tudo. E se Cristo é tudo na sua vida, Ele tem um plano, Ele tem uma missão, Ele tem um trabalho.
E se você colocar a sua vida nas mãos dele, ele vai te encaminhar para o plano dele. Ele vai encaminhar para o plano dele. A minha pergunta hoje é: você deseja uma mudança de cabeça? Você deseja uma metanoia, uma mudança de mente? Se você deseja, fala com ele. Eu vou orar neste momento. Porque a cabeça dura aqui ainda é muito dura. Ainda não foi transformada totalmente. E eu vou orar por mim, cabeça dura. E por alguém mais que esteja aí que se sente cabeça dura neste sentido. Vamos orar então? Grandioso Deus, Pai querido, como somos medíocres, como que somos cegos e não conseguimos enxergar a Tua glória, o Teu poder, e trocamos o Senhor por um prato de lentilha, trocamos o Senhor por um sorriso perverso, trocamos o Senhor por mixaria e migalhas. Perdoe-nos, Senhor. Queremos mudança, mudança de cabeça, mudança de mente. Mas, bom Deus, talvez as provas que virão a partir desta oração sejam intensas, porque cabeça dura precisa de pancada mais forte. Misericórdia, Senhor, nos dê força para aguentar as tormentas. Mas queremos enfrentar todas as batalhas necessárias para esta mudança. Porque somente uma mudança profunda poderá fazer diferença para a nossa salvação. Temos a certeza que o Senhor nos chama para ser missionários. Alguns aqui, bom Deus, não sabem em qual área. Se é na obra bíblica, como boa parte dos que aqui estão trabalhando, ou se em outras áreas que o Senhor já nos preparou para caminhar por este lado. Não importa, bom Deus, queremos fazer a Tua vontade. Queremos, bom Deus, que o Senhor faça essa transformação para o Senhor nos mostrar o que o Senhor deseja para a nossa vida. Pedimos isto por Jesus. Amém. Amém, pastor. Agradecemos muito, porque o Senhor esteve aqui conosco. E queremos, desde já, convidar todos a participarem dessa semana de aula que nós teremos com o pastor Luiz sobre PRELAC. Se você não sabe o que é PRELAC, é Princípios de Relacionamento Cristão. Então, ele dará essa aula aqui para os alunos da turma de 2020 e estará aberto para quem quiser participar conosco. Será durante as tardes, tá bom? Estarei postando no grupo mais informações. Que Deus abençoe a todos. Um feliz sábado. Feliz sábado. Tchau, gente. Juninho. Olha ali. Olha ali. Tchau, irmã Alice. Tchau, pastor. Olha, amor. Tá todo mundo mudo. Tchau, Paulinha. Paulinha apareceu uma foto ali, ó. Ela não se mexe. Tchau, linda. Tchau, irmão. Tchau, Irmalita. Oi, Dani. Bom dia, feliz sábado. Olha ali, Rosinha. Cauã! Cadê? A avó da minha irmã Joseli. Cauã! A Dani. Ô, Cauã! Acorda, Cauã! Pronto?
Cadê seus pais, pastor Luiz? Eu acho que eles não conseguiram. Que pena. Tá ouvindo. Eu vou ver agora o que aconteceu. Eu não tive condições de acompanhá-los, porque não deu folga, né? Porque quando caiu a ligação da primeira palestra, que a internet caiu, aí eu atrasei, aí eu não consegui ajudá-los a se conectar. Mas tá bom. Deus abençoe aí, tá? Amém. Qual conta? Ah, calma. Cadê o vovô? Ah, tive. Ele tá banguelo. Cadê o Filipinho? Cadê a Rafinha? Cadê o Elias? Oi! Diga aí, Albinha! Cadê o Josué, meu irmão, que não aparece? Só aparece o nome aqui, ó. Cadê Gilene? Cadê a Neges, né? Neges. Célio, cadê você, Célio? Você viu a Rebequinha? A Rebeca tá linda. Oi! Cadê? Oi! Responda. Oi. A internet tá É no ruim, culto, é? tá. Terminou. Terminou? Kelly. Que foi, Cauã? A menininha que eu falei, a Rebeca, tá bem aqui. Cadê? Mostre ela pra mim. Tem que pedir. Ô, Cadê ela? Alinete, ativa sua câmera. É a cunhada da pessoa. Ah, Sandra. Ai, não sei. Ele foi buscar. Cadê a Sara, Juninho? Tá dando. Filha, vem aqui para eles te verem. Daniela. Carinha! Vem cá, ó, a titia quer ver você, ó. Ativa sua câmera. Não, a Rebeca. Não. A titia Thay, a Duda. Ela saiu. Ah, não, saiu. Ó, ó. Estão vendo quem? Porque é muita gente. É, vê isso. Cada quadradinho desse é um povo que estava assistindo. Olha, Medina. Oi. Ai, fala para ela, oi, tia. Não achou não a Rebeca? Ela A tá Rebeca já foi? A Rebeca tá aqui dormindo com a tia Maísa. assim, ó. Ah, tá dormindo. Tá. Vó, Oi. Oi. cadê a Fifi? A Fifi tá lá atrás. Pedra? É. Hein? É pedra, é? Vai